Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre Direta Já, tema dentro do grande guarda-chuva de redemocratização brasileira. Fique aí, gabarite sua prova! Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal História e Sociologia Articuladas. Eu sou a Prof. Ale Lopes e o assunto que eu trago hoje para comentar com vocês é Direta Já, campanha das Diretas Já. Já ouviu falar disso? Pois é, está dentro daquele grande processo sobre a redemocratização brasileira. Nós já tratamos desse assunto em outros vídeos do canal. Por quê? Porque esse assunto é muito repertoriado nas provas. Os caras querem saber se vocês entendem a passagem do regime militar para a democracia brasileira, esse período no qual nós vivemos, né? Grande parte de nós aqui, inclusive, viveu sua vida política maior nesse período. Então, assim, muito importante que você tenha essas noções, né? Então, temos que lembrar o seguinte, antes de eu comentar essa questão, quero contextualizar para vocês. O processo de transição brasileira, ele é tido como um processo lento, um processo gradual e, segundo os militares, deveria ser seguro, ou seja, os militares tinham na cabeça de que a passagem do poder militar para o poder civil deveria ser feito de maneira sempre gradual e sempre liderada pelos militares. Não por outro motivo, medidas democratizantes, medidas de abertura política foram feitas tanto no período do Geisel, governo Geisel, de 74 a 79, e como depois no governo Figueiredo, de 79 a 85, certo? E aí depois, inclusive, esse processo continua até a elaboração da Constituição de 1988. Então, todo esse longo período, existem medidas que o vestibular ou que o concurso cobra de você o seguinte: como é que isso fortaleceu a democracia? Como é que isso gerou a abertura política? Então, você tem que saber. Então, um desses pontos, um deles é a campanha pelas Diretas Já. O que foi a campanha pelas Diretas Já? Uma grande campanha popular que mobilizou muitos setores da sociedade, né? Então, grupos sociais, partidos políticos, lideranças religiosas, artistas, muitos artistas que fizeram uma verdadeira festa da democracia, como se dizia, né? Era uma campanha que tinha como objetivo garantir que as eleições para presidente da República, que aconteceriam em 1985, fosse feita pelo povo, por meio do voto direto dos eleitores. Né? Por quê? Porque os eleitores já não votavam para presidente da República desde que começou o regime em 1964. Né? E o povo estava muito animado com o quê? Com a eleição de governador de 1982, que já tinha sido eleição direta. E, inclusive, lá na eleição para governador, em 82, a oposição ao regime militar ganhou a maior parte dos governos dos estados brasileiros. Ou, se não ganhou, teve votações muito expressivas. Então, eles aproveitaram aquela emoção, aproveitaram aquela oportunidade, aquele entusiasmo, aquela esperança para fazer uma grande campanha popular para pressionar o Congresso a aprovar uma emenda constitucional. E essa emenda constitucional, ela é conhecida como Emenda Dante de Oliveira. Por quê? Porque o deputado Dante de Oliveira, com seu terno branco, elegante, propôs que fosse aprovada uma emenda à Constituição para garantir que em 1985 a população escolhesse o presidente da República, certo? Qual que foi o resultado dessa grande campanha que mobilizou milhões de pessoas, né? Foi uma derrota. E, infelizmente, no Congresso Nacional, a emenda teve a maioria dos votos, mas mesmo assim não atingiu o quórum mínimo para fazer a mudança na Constituição. Então, no final, a eleição de 1985 acabou sendo uma eleição indireta que elegeu quem para presidente? O Tancredo Neves como presidente e o José Sarney como vice-presidente. Quem escolheu foi o Colégio Eleitoral. Colégio Eleitoral formado por quem? Formado por deputados, senadores e delegados das assembleias legislativas dos estados. Guarde essas informações.
Visto tudo isso, feito esse panorama geral, vamos para o comentário da questão? Eu vou ler aqui e você lê aí, porque a questão está na descrição deste vídeo. Olha só, diz assim, ó: a campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 1984, intitulada Direta Já, gabarite aí, e tem A de ler. A diz o seguinte: reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação da emenda constitucional que reintroduzia o voto direto para presidente. Fácil, não é, galera? Muito fácil isso. Campanha de eleições direta, 1984, eleição direta para presidente. Tanto que o slogan era: quero votar para presidente, né? Vamos eliminar as demais alternativas? A alternativa B diz o seguinte: defendia a continuidade dos militares no poder? Exatamente o contrário, né? Se queria a transição para o poder civil, mas não só isso, queria a transição por meio do voto direto, certo? C, foi a primeira mobilização pública de membros da sociedade civil brasileira desde o golpe militar de 64? Erradíssimo. Guarde uma coisa que eu vou falar para vocês. Em 64 e 68, aconteceram muitas manifestações de crítica e de contestação ao regime. Foram greves, manifestações estudantis, atos de rua, até, sobretudo, AI-5, dezembro de 1968, porque o AI-5 é considerado o início do chamado Anos de Chumbo, o golpe dentro do golpe, que realmente fechou o regime, suspendendo inclusive o direito ao habeas corpus, tá? Então, a partir de 68, as coisas ficam mais difíceis. Mas entre 64 e 68, aconteceram muitas mobilizações. E depois, lá no final da década de 70 também, sobretudo, a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, que reuniu muitos grupos da sociedade brasileira. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, então várias organizações, mais vários grupos políticos, mulheres, né, lideranças políticas vão participar dos comitês de base pela anistia. Então não dá pra gente dizer que as diretas já foram a primeira, né, manifestação pública desde o golpe. Várias aconteceram. Pode até ser que elas tenham sido reprimidas, mas elas aconteceram, tá bom? Então esse primeira faz com que a alternativa fique errada. A alternativa D, tentava garantir que o primeiro presidente militar fosse escolhido em 1985 pelo colégio eleitoral. Era exatamente isso que eles queriam evitar. Eles queriam o voto direto e não o voto indireto. O indireto foi o que acabou acontecendo porque a campanha foi derrotada. E teve sucesso, pois contou com apoio oficial da Igreja Católica, dos sindicatos, das Forças Armadas e do Partido Situacionista. Quais são os erros dessa alternativa? Primeiro, não teve sucesso. A campanha pelas diretas já, ela foi bem sucedida quanto campanha política, mobilizou muita gente, gerou uma esperança, rearticulação de vários grupos políticos, mas ela foi derrotada no Congresso Nacional, porque a emenda foi derrotada, tá? E outra coisa, ela não foi apoiada pelas Forças Armadas. As Forças Armadas, para continuar o processo de abertura lenta, gradual e segura, preferia que aquela eleição de 85 fosse ainda pelo voto indireto, pelo colégio eleitoral. E também o partido situacionista, ou seja, o partido do regime, dos militares, também seguindo a linha dos militares, não queria que a eleição fosse direta, mas que ela continuasse, pelo menos em 85, sendo indireta. Tá bom, gente? Então, guardem, levem todas essas informações para sua prova e gabarite. Eu tenho certeza, com o que a gente revisou aqui, você tem os instrumentos necessários para responder redondinho a questão na sua prova. Bons estudos, beijo, tchau!